E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Murilo Lima e dessa vez eu vim aqui para falar de uma coisa diferente, um assunto que nós costumamos abordar lá no Geek Café, no nosso blog geekcafé.blog.br, mas aqui na Geek Café TV será a primeira vez. Vamos falar de livros. E eu gostaria de começar um novo quadro que vai se chamar, pelo menos provisoriamente, de Biblioteca Geek. E no primeiro episódio da Biblioteca Geek, eu trago para você Guerra Civil da Marvel. Você já pode ter lido o quadrinho Guerra Civil de Mark Millar e Steve McNiven, ou mesmo ter assistido ao último Capitão América 3 Guerra Civil, onde você viu o embate entre os dois grandes heróis, Capitão América e Homem de Ferro. Pois bem, no livro Guerra Civil, a história é muito mais parecida com o que se passa na HQ do que com o que se passa no filme. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é bom ter em mente que todas as obras, as três obras, a HQ, o livro e o filme, para mim são consideradas como obras diferentes. E por que isso? A obra original foi concebida pelo Mark Millar, que é um dos melhores escritores de quadrinhos de todos os tempos e vem trabalhando muito bem com roteiros que são um pouco mais embasados, com um pouco mais de seriedade, que levam as questões sociais e fazem com que você reflita muito mais sobre as situações em que ele costuma colocar os super-heróis do que normalmente é visto nos quadrinhos. Dito isto, para a Guerra Civil, o Mark Millar teve liberdade total de pegar todos os super-heróis do universo Marvel e criar uma história original com todos os heróis que ele quisesse e da forma como ele quisesse. E foi assim que surgiu uma das melhores sagas da Marvel. Caso você não conheça o quadrinho, tampouco o livro e só tenha visto o filme, ou mesmo se você não conhece nada dessa história, ela começa quando, durante um reality show que era protagonizado por alguns super-heróis adolescentes que viviam em busca de supervilões, ocorreu um embate que terminou numa grande catástrofe e centenas de pessoas morreram, em sua maioria crianças que estavam estudando num colégio ali próximo. Isso fez com que a população ficasse em choque e com que o governo passasse a pensar numa forma de controlar as atividades das pessoas que possuem qualquer tipo de superpoderes. Foi assim que surgiu a ideia da Lei de Registro. E esse é o plot que vai fazer com que o Tony Stark tenha uma posição em relação a essa lei e com que o Capitão América tenha uma outra posição por conta de suas ideologias que são totalmente diferentes e fazem com que eles se dividam em dois grupos que têm os seus aliados. O livro Guerra Civil, ele é totalmente baseado na história da HQ e foi romanceado pelo escritor Stuart Moore. Eu confesso que eu não conheço nada da obra do Stuart Moore, além desta adaptação, mas eu curti muito a forma como ele levou a outro nível as questões ideológicas e as autorreflexões que os personagens passam durante a história criada pelo Mark Millar. Nós vemos um Homem de Ferro e um Capitão América com muito mais questionamentos que fazem sentido e dão mais embasamento para a ideia que eles estão defendendo. E se na HQ você já fica em dúvida entre qual lado está certo, com a adaptação do Stuart Moore, essa dúvida é elevada à enésima potência. E claro, não fica só nessa coisa de ser uma parada muito mais ideológica, muito mais política. O Stuart Moore conseguiu dar uma pegada, um ritmo muito legal à literatura que
Se você é fã dos quadrinhos e está muito acostumado com a linguagem visual e está pensando que as grandes batalhas vão se perder em meio a puro texto, você está muito enganado, pois o ritmo e a forma como todas as batalhas são travadas é muito bom, é uma leitura muito fácil e eu recomendo tanto para quem está iniciando, para quem curte as HQs, quanto para quem só gosta de livros e que está acostumado com literatura de todos os níveis e todas as complexidades. Eu gosto de ficção científica, gosto de fantasia, gosto de filosofia e, para mim, enquanto livro, sem comparar agora com obras de outras mídias, como o filme ou como o HQ, funcionou perfeitamente. A versão que eu li, como eu já mostrei aqui, foi a versão para o Kindle, que eu adquiri através da Amazon, mas o livro tem 2 versões impressas. O trabalho da editora Novo Século está de parabéns, porque a versão mais simples já é ótima e já fica linda para você deixar depois lá na sua estante geek. Por outro lado, se você quer uma coisa mais de fã, de colecionador tal, também tem a versão de luxo, que é em capa dura, e aí ela possui umas ilustrações diferentes e tal, puxando e fazendo alguns links com a HQ do Mark Millar. E todos os links para que você possa encontrar essas edições vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí, se você me perguntar, e aí Murilo, depois que você leu a HQ, leu o livro e assistiu ao Capitão América 3 Guerra Civil, qual o seu veredito? Que obra você gosta mais? A resposta é depende. Eu enxergo como 3 obras bem diferentes. Por quê? A HQ ela é muito visual e já traz uma história muito interessante, com um roteiro ótimo. E o que eu mais gostei é que ela deixa você pensar em qual lado tem maior razão. E o fim da HQ não te leva a escolher um lado, sabe? Acho que o Stuart Moore pensou em deixar a obra mais fechada para aquelas pessoas que não têm obrigação de saber o que é que aconteceu antes e depois da HQ. Porque na HQ é o seguinte: existe o universo Marvel e que ele está lá em constante evolução, sendo passado mensalmente em dezenas de títulos. Essa história da Guerra Civil, ela se passou durante alguns títulos num determinado período de tempo e ela é diretamente influenciada pelos fatos anteriores e deixa algumas brechas, algumas aberturas para o que virá depois da Guerra Civil. No livro não. O Stuart Moore teve o cuidado de te apresentar o que é que aconteceu antes do começo do livro e no final, que na minha opinião não foi uma coisa que eu gostei muito, ele fez um epílogo para fechar a história e leva a crer que um dos lados foi vencedor. Eu não posso entrar em mais detalhes porque senão vai estragar a sua aventura enquanto lê esse livro, enquanto pensa em qual lado você estaria, em qual lado você defenderia e se você seria Team Stark ou Team Capitão América. E falando do filme, ele pegou apenas alguns pontos que definem a história e os momentos de tensão ou momentos de maior impacto na história do Mark Millar e jogou de uma forma bem adaptada. Você, quando ler o livro e assistir ao filme, você vai entender o que é que eu estou falando, que os principais pontos estão ali, mas são obras completamente diferentes. Eu adorei o filme, adorei o livro, mas fico na dúvida, para mim houve um empate técnico entre a HQ e o livro. Mas agora eu jogo a pergunta para você, eu quero saber o que é que você achou do livro Guerra Civil de Stuart Moore. Se você já leu, comenta aí nos comentários qual a sua opinião, o que é que você achou em relação ao Team Stark e ao Team Capitão América. Se você viu o filme ou já leu a HQ,
Qual foi a obra que você mais gostou? Enfim, vamos tentar continuar essa conversa agora nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, assina o canal, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo e traz seus amigos aqui para conversar com a gente. Eu sou o Murilo Lima e nos vemos no próximo episódio da Geek Café TV. Ah, e você também pode conferir a crítica do filme e da HQ no nosso blog geekcafé.blog.br. Valeu!